Oi gente, aqui é a Agatha e hoje eu vim contar como foi o meu quarto período de secretariado executivo trilingue na UFV. Eu vou falar sobre as matérias que eu fiz, o que eu aprendi em cada uma, as minhas notas e se eu gostei ou não. Eu fiz 4 matérias, além de alguns cursos que eu acabei não terminando durante o semestre, então vamos lá. A primeira foi ERU 365, ou Relações Internacionais, em que eu aprendi sobre organizações internacionais, tipo o que são, quais são as classificações, as suas responsabilidades, acordos regionais, tipo NAFTA e o Mercosul, a inserção internacional da economia brasileira e a formulação da política externa brasileira. Foi uma matéria muito legal. E eu não precisei me matar de estudar para aprender a matéria, porque eu prestava atenção nas aulas, eu anotava muita coisa, porque a professora passava os slides e falava coisas a mais. Então eu tinha que prestar atenção, eu escrevia, porque eu aprendo muito escrevendo. Então eu não precisei estudar muito para aprender o conteúdo, porque ele se fixava na minha mente com facilidade. O engraçado foi que no primeiro dia de aula a professora estava falando sobre a aula, a distribuição de pontos e o conteúdo, e eu achei que seria uma matéria muito chata, principalmente porque tinha um seminário para apresentar, mas acabou sendo uma matéria bem legal e interessante. A distribuição de pontos foi uma prova valendo 20, duas valendo 25 e um trabalho em grupo, que era o seminário, valendo 30 pontos. As minhas notas foram 18 na primeira prova, 22 na segunda e 19 na terceira e 25 pontos no trabalho. Isso deu um total de 84 pontos. Essa matéria é obrigatória do quinto período e eu gostei. Minha nota na terceira prova não foi tão boa porque era final de semestre e eu não aguentava mais estudar. Então eu sentava para estudar e simplesmente não conseguia focar em nada, tanto em casa quanto na biblioteca. Normalmente quando eu não tô conseguindo focar em casa ou quando eu fico o dia inteiro na faculdade, eu estudo na BBT. Mas eu não conseguia me concentrar, nem estando num ambiente propício para estudo. Então, o máximo que eu fiz para estudar para essa prova foi copiar os slides num documento, dar uma reduzida, tirar algumas informações que não eram tão relevantes assim, e falar, ler a matéria, explicar a matéria em voz alta como se estivesse explicando para outra pessoa. Esse não é o meu método de estudo, não é como eu normalmente estudo, mas foi o que eu consegui fazer dada a minha concentração, a minha capacidade de concentração na época. Ainda mais que, por causa do intercâmbio, eu tava quase há um ano sem férias. O segundo semestre do ano passado terminou na metade de dezembro. Na metade de dezembro eu fui pro intercâmbio. E aí eu trabalhei lá por 3 meses, igual uma maluca, porque eu fui pra trabalhar, então eu tava trabalhando. E aí eu voltei pro Brasil, tipo, 4 dias antes do semestre seguinte começar. Então eu tava desde julho do ano passado até julho desse ano, assim, direto, sem férias, sem nenhum mês de férias pra só sentar e fazer nada, assistir série e dormir o dia inteiro. Então eu tava muito cansada, não tava conseguindo me concentrar, então assim, foi bem difícil o último mês, assim, do semestre, porque eu tava bem capenga. Eu tava vivendo, assim, numa corda bamba de entrar em piripaque, porque eu tava muito cansada. A segunda matéria foi LET 147, ou Introdução à Cultura Clássica, em que eu aprendi os gêneros da cultura clássica, principalmente a grega, como tragédia, comédia, épica, lírica, etc. E foi uma matéria, assim, muito legal. Quando eu peguei essa matéria, eu imaginei que eu ia estudar sobre cultura e mitologia greco-romana, mas no primeiro dia de aula, quando a professora estava explicando o conteúdo da matéria, o que a gente ia estudar e a distribuição de pontos, eu fiquei meio em choque, assim, porque não era o que eu tinha imaginado e ainda tinha um trabalho em grupo que eu achei que ia ser super chato. Mas no final a matéria e o trabalho foram muito legais. A distribuição de pontos foi feita entre uma atividade valendo 7, outra valendo 12 e outra valendo 5, uma prova valendo 20 e outra valendo 26 e o trabalho em grupo valendo 30. Esse trabalho era em grupo ou dupla, mas teve gente que fez sozinho também. E a gente tinha que fazer um projeto de extensão introduzindo a cultura clássica em alguma escola. Eu e minha dupla, que foi assim, uma das melhores duplas que eu já tive na faculdade, porque a nossa comunicação era ótima, não tinha
estresse, era com responsabilidade. A gente fazia as coisas, mas não tinha cobrança demais. Sabia nossos prazos e a gente fazia. Se alguma coisa desse errado, a gente comunicava e a gente falava, não, tudo bem, a gente dá um jeito. Então, assim, foi super tranquilo. E a gente fez um trabalho sobre a série de livros Percy Jackson e os Olimpianos e a relação que ela tem com os mitos gregos. E foi muito divertido e eu fiquei muito feliz de poder falar sobre uma coisa que eu gosto tanto, que é livros e Percy Jackson, que foi a primeira série de livros que eu li e que eu, assim, amo de paixão até hoje, assim, 13 anos depois. E foi a série que me fez gostar tanto de ler. Então, toda a minha trajetória literária, de leitora e tudo mais, se deve a Percy Jackson e por eu ter gostado tanto dos livros. E falar sobre isso e um trabalho da faculdade, que normalmente é chato e tudo mais, foi, assim, sensacional. Eu fiquei até animada, deu até gosto de fazer as coisas. E a professora da matéria também era muito boa, ela sempre passava as coisas no quadro, ela dava muito conteúdo interessante, várias curiosidades. E, nossa, era assim, eu ia animada pra aula. Minhas notas foram 7 na primeira atividade, 7,3 na segunda, que faria 12. Essa atividade ela deu logo depois de eu ter faltado alguns dias, porque eu tava internada, então obviamente minha nota não foi boa, porque eu não consegui colocar o conteúdo em dia a tempo pra fazer a atividade, então eu fiz com as anotações que eu peguei de alguns colegas. Então a matéria não tava na minha cabeça, eu não tava entendendo a matéria, então eu tive que me basear nas anotações pra fazer a atividade. E 5 na terceira atividade, 16 na primeira prova e 21,5 na segunda. E no trabalho a gente tirou total. Isso deu um total de 86,8 e o sistema arredondou para 87. É uma matéria optativa e eu amei. A terceira matéria foi LET 172, ou Língua Espanhola 3, em que eu aprendi sobre pronomes, passado, futuro e imperativo. Foi uma matéria bem legal e eu gostava bastante da turma, principalmente da professora. Ela era da Espanha e tinha me dado espanhol 1, lá atrás, lá na pandemia ainda. Esse foi o último semestre dela, o semestre passado. Ela não vai dar mais aula aqui na UFV e até já voltou pra Espanha. As aulas eram muito legais porque a gente conversava sobre vários assuntos, ela trazia muitas curiosidades sobre a Espanha, sobre história, mas também a gente falava sobre alguns assuntos aleatórios, tipo botijão de gás, carreta furacão, Xuxa, Zé Gotinha. A gente riu o tempo todo porque a nossa turma era bem palhaça e a professora rendia nossas palhaçadas, então a gente ria a aula inteira, enquanto tava aprendendo, então ficava muito mais legal. Uma curiosidade que eu achei muito interessante, a gente tava conversando sobre artistas brasileiras que são conhecidas internacionalmente, e o pai dela, na Espanha, já tinha ouvido Xuxa, e as músicas da Xuxa eram muito comuns serem tocadas em festas de aniversário quando ela era criança. A distribuição de pontos foi entre uma prova valendo 20 e outra 30, um trabalho escrito valendo 15 pontos, um trabalho oral valendo 25 e 10 pontos de participação. Minhas notas foram 18,9 na primeira prova, 27,1 na segunda, 14,5 no escrito, 21 no trabalho oral e 10 de participação. Isso deu um total de 91,5 e o sistema arredondou para 92. Essa é uma matéria optativa, mas ao mesmo tempo obrigatória. Para quem não sabe, aqui na UFV o curso de secretariado executivo trilingüe é português, inglês e espanhol ou francês. Então você escolhe qual das línguas você vai fazer e tem que fazer 4 da que você escolheu. Então, para mim, que escolhi espanhol, essa matéria é obrigatória. Mas para quem é do francês, ela é optativa. Ela fica optativa porque a pessoa tem a opção de escolher espanhol ou francês. Mas, como eu falei, quem escolhe espanhol, ela é obrigatória. E eu gostei bastante. A quarta e última matéria foi SEC 310, ou Inglês Empresarial 1, em que eu aprendi vocabulário das empresas e treinei apresentações, reuniões e entrevistas de emprego em inglês. Foi uma matéria legal e muito útil. A distribuição de pontos foi feita entre uma apresentação de notícias valendo 10 pontos, uma apresentação individual valendo 15, uma em grupo valendo 20 e outra individual valendo 20, e uma entrevista de emprego, que era o trabalho final, valendo 35. Nessa apresentação de notícias, a gente tinha que ir lá na frente apresentar uma notícia sobre o mundo de negócios
por uns 2 minutos, só apresentar a notícia e trazer alguns questionamentos. E cada aula eram 1 ou 2 pessoas apresentando. Na primeira apresentação individual, a gente tinha que apresentar uma marca como se a gente fosse o representante dela. E eu escolhi a DreamWorks. Na apresentação de grupo, eu e meu grupo falamos sobre a Disney, que era na mesma estrutura, tinha que apresentar a empresa. E na última apresentação individual, a gente tinha que falar sobre algum assunto relacionado a negócios por 5 minutos. E eu falei sobre as posições importantes que a gente sempre ouve falar, mas que muita gente não sabe o que significa, como CTO, CEO, CFO e coisas assim. E na entrevista final, a professora mandou pra gente, previamente, uma vaga de emprego real para ser secretária do gerente de finanças da União Europeia no Brasil. E a gente tinha que participar dessa entrevista, a professora e mais uma pessoa eram os entrevistadores, e a gente tinha que participar dessa entrevista como se a gente estivesse se candidatando para essa vaga, com currículo, roupa social e tudo mais. Eu tava bem nervosa, como eu normalmente fico, mas foi uma entrevista ótima. E esse realmente foi o retorno da professora, que foi uma ótima entrevista, mas eu parecia um pouco nervosa, o que eu tava, então, assim, foi boa. As minhas notas foram 10 na notícia, 15 na apresentação individual, 20 na apresentação em grupo, 20 na segunda apresentação individual e 33 na entrevista. Isso deu um total de 98. Essa é uma matéria optativa e eu gostei. Além dessas matérias, eu comecei alguns cursos de língua no começo do semestre, mas eventualmente eu tive que largar eles. Eu comecei um curso de introdução ao francês, mas estava bagunçando demais a minha rotina e eu não estava conseguindo trabalhar direito, então eu larguei. Comecei 2 cursos de conversação em inglês, mas como eu fui internada depois que eu voltei para a faculdade, eu tinha muita matéria para colocar em dia. E eu não ia conseguir fazer isso se eu continuasse nesses cursos, então eu larguei também. Também comecei o curso de introdução ao grego antigo, que também estava bagunçando a minha rotina, então eu larguei. E por fim, no final do semestre, eu comecei a fazer treinamento funcional 2 vezes por semana, 7 horas da manhã. Só que esses eu não larguei, porque 7 horas da manhã é antes de tudo, antes da minha vida começar, antes de eu trabalhar, antes de eu começar a estudar, das minhas aulas, então dá pra fazer. Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa que eu consegui manter, pelo menos, esse exercício físico na minha vida. E esse semestre foi bem complicado por causa da minha saúde. Então eu tive que abrir mão de algumas coisas, tipo esses cursos que eu tava gostando, e de notas mais altas que eu teria alcançado se eu tivesse conseguido estudar mais e melhor. Mas a gente tem que priorizar as coisas, né? Eu priorizei a minha saúde em relação à faculdade, priorizei a faculdade em relação aos cursos extras. Então a gente tem que saber o que é importante, o que é mais importante pra gente. Que no caso é a minha saúde, né? Porque não adianta nada eu ter nota boa se eu tô me matando pra isso e ficando lelé da cabeça. Então cuidem da saúde de vocês. Nota e matérias na faculdade dá pra gente repetir, mas saúde, assim, é o básico. Então, comam bem, bebam água, se exercitem e cuidem da sua saúde mental e física, porque isso, assim, é essencial. Bom, a gente tem o CR, que é o coeficiente de rendimento, que é calculado com base nas notas do semestre. Fazendo essa conta toda, o meu CR do 3º período ficou 91 e o CR do 4º período ficou 90,2 e o coeficiente de rendimento acumulado ficou 92,2. Então é isso, gente. Esse foi o meu 4º período de secretariado executivo trilingue na UFV. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo.